Fala pessoal, beleza? Eduardo aqui, também conhecido como Juvenil, abrindo aqui o primeiro vídeo do nosso canal, né, o Papo Nordestino. Pessoal, o vídeo de hoje ele vai estar direcionado para a equipe do Ceará, do Sport e do Náutico, tá certo? Referente aos pré-jogos dessas duas equipes, tá certo? Vou tentar resumir a melhor forma possível aqui para vocês, dando uma maior importância, né, para o clássico de fato, porque é clássico, querendo ou não, e é bem disputado, é bem mais relevante também. Situação de vida ou morte para as duas equipes, tá certo? Nesse clássico. E a equipe do Ceará também, ela tem que vencer, tá certo? Vai pegar uma equipe mais inferior, logicamente, que é a equipe do Cuiabá. É uma equipe que está abaixo deles, tá certo? E a grau de importância, se o Ceará vencer, ele consegue pegar uma gordurinha para subir a mais na tabela. E vai depender, é claro, de uma sequência de resultados para conseguir se manter ali, até mesmo numa área de Sul-Americana, tá certo? Mas a situação é basicamente essa daí, tá certo? Então eu vou estar dando início e vou estar falando aqui para vocês tudo correto, tudo certinho, tá certo? Eu tô gravando esse vídeo de 9h52 da manhã, tá certo? E vou estar começando falando desse jogo aí do clássico, né? O clássico entre Sport e Náutico, tá certo? Vou começar aí, vou falar dos pendurados, vou estar falando das prováveis escalações, de como eu acho que vai ser o jogo e da importância também, tá certo? Então vamos lá. Vou começar pelo Náutico do técnico Roberto Fernandes, que vem sendo bastante criticado pela torcida do Náutico por algumas escalações, pelo estilo que o time joga e tudo mais, tá certo? O Náutico, rapaziada, na realidade, ele vem de resultados não muito positivos, né? A realidade é essa. Ele enfrentou o Vasco, perdeu de 3-2, enfrentou o Brusque, venceu de 2-1 e enfrentou o Brusque, o Sampaio Corrêa, e perdeu por 2-0, não foi? Então, assim, dos últimos 3 jogos, dos últimos 9 pontos disputados, eles só conquistaram 3. Tá certo? E jogaram relativamente bem contra o Brusque, porém começaram saindo atrás do placar, para vocês terem uma noção. Ainda no primeiro tempo eles saíram derrotados, tá certo? Então noto que ele vem numa fase ruim, tá certo? Vem com bastante desfalque, eu vou estar falando tudo claro para vocês. Então a equipe do Roberto Fernandes, rapaziada, ela vem com a provável escalação do Lucas Perry, Vitor Ferraz, certo? Carlão, Bruno Bispo e Júnior Tavares, fechando essa trinca de zaga e defensores na realidade, não é? Vem sofrendo bastante essa questão da defesa do Náutico, tá certo? Já sofreu 15 gols nesse campeonato, que é uma quantidade de gols até que relevante. Por exemplo, o Sport sofreu 5, né? Então, assim, 3 vezes mais o Náutico sofreu. E isso se dá também pela posição que hoje o Náutico se encontra na tabela, logicamente, da Série B, né? O Náutico hoje ele se encontra no porteiro da Série B, na 17ª colocação. Fez 10 gols e sofreu 15. É uma situação bem complicada, tá certo? O ataque ele tem até inclusive mais gols do que o ataque do Sport, que está lá em cima na 4ª colocação, mas pode estar perdendo para o Grêmio, que vai enfrentar, como eu falei para vocês, estou gravando esse vídeo 9h55. O Grêmio vai estar enfrentando o Sampaio Corrêa, jogo nordestino. Sampaio Corrêa tem uma importância sim para ganhar, tem que tentar buscar essa vitória, tá certo? Mas e vem de resultado positivo contra o Náutico, tá certo? Mas enfim, não é o que vem ao caso nesse momento. Vamos dar continuidade aqui à escalação, tá certo? E aí a gente vem com Ralf ou Robinho, tá certo? Ele pode vir com o volante ou com o Robinho atacante, tá certo? Ele vem com Haldane e Richard Franco, tá certo? Além disso, ele também vem com Jean Carlos, Pedro Vitor e Amarildo ou Chiesa, tá certo? Então, assim, o Náutico não tem muito o que se debater, cara. Ela é uma equipe limitada, tá certo? Vem com bastante desfalque. Os desfalques do Náutico são Hereda por lesão no menisco, tá certo? O Brian, lesão no joelho. Perdeu o Brian recentemente. O Brian vinha voltando de lesão, tá certo? E se lesionou para sua infelicidade, tá certo? O Luiz Felipe com lesão na coxa, também um jogador que vinha... ele não vinha fazendo grandes atuações, mas vinha agregando um pouquinho lá, um pouquinho cá, tá certo? E tendo seu leve destaque na equipe do Náutico. Vale salientar que esse Luiz Felipe não é do Náutico, tá? Ele é do Atlético Goianiense. Léo Passos também com lesão de ligamento no joelho. Léo Passos se lesionou no treino, certo? Para quem não sabe, o Náutico está treinando nos aflitos, tá certo? E se lesionou o Léo Passos, não foi? Então é basicamente isso aí. Falando em aflitos, o jogo vai ser nos aflitos, tá certo? Vinha recorrendo essa situação do gramado ruim, da situação péssima e tudo mais. Vou colocar em tela para vocês imagens recentes que eu recebi. Se possível, é claro. Vou estar trazendo essas imagens aí para vocês do gramado, de como ele está. Vou estar tentando colocar ele em tela aí rapidinho, tá certo? Então essa é a situação do gramado dos aflitos, tá certo? E o Wellington que está suspenso. Além disso, nós temos os pendurados Carlão, Luiz Felipe, Jean Carlos e Pedro Vitor, tá certo?
Então, assim, olho nesse pendurado do Jean Carlos. Ele é um cara de muito explosivo. Ele é um cara de estresse fácil. E em clássico é normal você ter bastante amarelo, assim, por ser clássico, ser truncado, ser disputado, competitivo, né? Então, olho nisso, que Jean Carlos é peça importante do Náutico. E se for suspenso, é um dos principais do time. Eu acredito que o principal do time hoje é o Jean Carlos, querendo ou não. Apesar de uma fase mais ou menos que ele vem vivendo, né? Ele já esteve em momentos melhores. Essa é a situação do Náutico, tá certo? Agora eu vou estar falando do Sport, do técnico Gilmar Dalpozo, tá certo? Que vem de resultados também. A equipe do Sport é um pouco melhor que a do Náutico, porém em jogos teoricamente sim um pouco mais difíceis. Como assim? O Sport ele pegou o Grêmio, o Sport pegou a Ponte Preta, né? O Sport ele pegou equipes mais truncadas ali de se você disputar, porém conquistou os seus pontos, não foi? O Sport chegou a conquistar 4 pontos de 9 disputados, diferente do Náutico, que dos últimos 3 jogos conseguiu 3 pontos dos 9 disputados. Um pouco superior, como eu falei para vocês. Ganhou da Ponte Preta e empatou com o Grêmio e perdeu outro jogo, não foi? Então assim ficamos dessa maneira, e a gente vai estar falando agora das escalações, da provável escalação do Sport, tá certo? O Sport ele vem com Maílson, Ezequiel, tá certo? O Everton tá com um probleminha aí de pendurado, tudo mais, de pendurado não, de lesão, então talvez ele nem compareça para o jogo, provável que seja realmente o Ezequiel. Pelo que eu acompanho, o Ezequiel ele é bem inferior ao Everton, tá? O Everton ele via de certo modo numa crescente, mas não deve jogar esse jogo, deve ser poupado, tá certo? Então, viemos aí com a tríade de zaga: Ezequiel, Thierry, Sabino e Sander, tá certo? É uma tríade de zaga boa, tá? Vamos lá. Tirando o Ezequiel, que na minha opinião é fraquíssimo, o Sander se dá bem numa Série B, o Thierry se dá bem numa Série B, o Sabino, eu acho que nem era para estar jogando Série B, mas assim, é uma equipe forte, tá certo? Esse sistema defensivo do Sport, ao que se acompanha, tem apenas 5 gols, né? Como já falei para vocês, sofridos nesse campeonato, tá certo? Pelo que eu pude acompanhar, que eu acompanho, né, todos os times do Nordeste, foram gols bestas, assim, né? Pode-se falar. O Sport tomou gols de pênalti bestas, o Sport tomou diversos bestas mesmo, assim como o Náutico também vem cometendo alguns pênaltis a cada jogo, mas o PR já vem salvando, né? Então é outra situação. Fabinho também temos ali no meio campo, que vem se destacando bastante, tá certo? O Bruno Matias e o Giovani, tá certo? Nesse meio campo tem um destaque, o William Oliveira, ele volta a ser à disposição para a equipe do Sport, tá certo? E é um cara que ele vinha realmente sendo titular, porém o Fabinho ele pegou essa titularidade no jogo da Ponte Preta após um problema de lesão que teve o William Oliveira, e veio para essa titularidade, não foi o Fabinho. E aí o Bruno Matias ele começou a ficar mais solto na sua posição, tá certo? Ele consegue subir mais, ganha um pouco de liberdade, e isso também se dá pela evolução que a gente vê ele em campo, podendo avançar um pouco mais com a bola, ficar um pouco à frente da linha da bola em alguns momentos. Então assim, já melhorou ali aquele meio campo do Sport. Porém o William Oliveira ele deve entrar ali no decorrer do jogo sim, tá certo? Tá voltando de lesão agora, já saiu da sua transição física, mas deve estar comparecendo nesse jogo sim. Não de titular, como eu já falei, certo? E aí nós temos o Jaderson ou o Vanegas, Luciano Juba e Parraguês ou Kaique, tá certo? Para ser bem sincero, eu acredito nesse ataque, tá com 2 interrogações de 3, né? Cravada é apenas o Luciano Juba, destaque do temporada do Sport, é claro. É um cara para abrir o olho, cara que participa, quando o Sport faz gol, praticamente ele participa de todos os gols que o Sport tem. Então essa situação é realmente complicadinha em relação ao Luciano Juba. O Náutico ele tem que abrir o olho no Luciano Juba, porque além de garçom da temporada do Sport, ele também é o artilheiro, tá certo? Então não é um jogador que apenas faz gols, ele também dá assistências. Então o olho nele, que é o destaque do Sport, tá certo? E o destaque do Náutico que eu esqueci até de falar é o jogador PR, tá bom? O goleiro PR, na realidade, tá certo? O goleiro PR vem pegando pênaltis, né? Vem tendo seu destaque, fazendo grandes defesas. O Náutico vem perdendo mais pela sua fraqueza defensiva mesmo, tá certo? Mas o PR vem cumprindo muito bem sua função. Então, em relação ao Jadson e o Vanegas não vem entrando de frente, é um cara bem irregular, então acredito que o Jadson deve entrar, ele fez um bom jogo contra o Grêmio e deve estar sendo titular. Entre Parraguês e Kaique, rapaz, o Kaique ele vem numa fase, e aí eu acho que é uma interrogação boa, grande realmente, né? Ele pode vir de Búfalo, tendo em vista que Búfalo ele fez gol no último jogo entre Sport e Náutico. Vale salientar que os 2 últimos confrontos que houveram nesse ano, os 2 deram Sport, um por 3-2 com 3 gols de Mikael, tá certo? E um com 2-1 nos aflitos, tá certo? O primeiro jogo dos 3-2 foi na Ilha. O segundo jogo foi 2-1 para o Sport, lá nos aflitos, com gols de Búfalo e Everton, tá certo? Búfalo que é Parraguês, tá bom?
Então, assim, é um jogo basicamente disso aí. E realmente o Buffalo ele deve entrar de frente, tem essa possibilidade. Porém, o Kaique também não vem mal. Então, assim, ele vem mal, lógico, porque o ataque do Sport em si, o camisa 9, então, os dois, né? Não só o Kaique, como também o Buffalo, nenhum dos dois vem bem, na realidade. Então, assim, é bem interrogação mesmo esse ataque, mas eu acho, o palpite meu, que ele vai entrar realmente de Parraguês, tendo em vista que o último confronto ele chegou, inclusive, a fazer gol. Desfalque do Sport é Denner, tá certo? Que tá com a questão da pubalgia, certo? E é basicamente isso daí, tá certo? E o Everton, que provavelmente deve ser poupado. Pendurados, nós temos o Rafael Thierry, o lateral direito Ezequiel, os volantes Ronaldo e William Oliveira, o meia Giovani e os atacantes Bill, Vanegas e Luciano Juba, né? Olho nisso, o Sport vai ter uma sequência difícil, né? Depois dos dois próximos jogos, que é contra o Náutico e contra o Brusque, ele vai estar enfrentando o Cruzeiro e o Vasco. Então, se ligar nesses pendurados, porque tem jogador importante aí, né? O próprio Thierry, o Giovani hoje é titular, o Luciano Juba, que é o destaque da temporada, como eu já falei, já vem pendurado há um tempinho. Então, é ficar de olho nisso aí, para não ter sofrimento com esse tipo de situação, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso aí, tá certo? Não tem mais muito o que se falar. Basicamente é isso aí sobre a questão do jogo do Náutico e Sport. O Sport ele necessita vencer esse jogo para poder se distanciar e garantir ali sua posição no G4, né? Tô curioso para ver o jogo do Sampaio Corrêa e do Grêmio, tá certo? O Sampaio Corrêa ele vai enfrentar o Grêmio fora de casa, se eu não me engano. E aí, cara, é um jogo complicado, né? É um jogo complicado para o Sampaio Corrêa, que vem de vitória contra o Náutico, jogou bem, tá certo? Mereceu até vencer mais do que 2-0, merecia 3, merecia 4, tá certo? Jogou muito bem contra o Náutico mesmo, e o Náutico foi muito mal. Então, assim, o Sampaio Corrêa, ele vem nessa evolução, porém é um jogo complicado, certo? É um jogo complicado para a equipe do Sampaio Corrêa e o Sport depende diretamente desse resultado. Se o Grêmio empatar, vamos lá, o Grêmio hoje ele tem 18 pontos, tá certo? O Sport tem 19. Se o Grêmio empatar, ele já está passando o Sport, né? Não, erro meu, ele não passa o Sport pelo número de vitórias. O Sport tem 5 vitórias e o Grêmio tem 4. Se o Grêmio empatar, o primeiro critério é vitórias. Desculpem, erro meu. Mas assim, se o Grêmio vencer, ele já ultrapassa o Sport, tá bom? E fica 1 ponto na frente do Sport. Então assim, é importante, é primordial que o Sport ele abra o olho para essa situação, certo? Que ele tem que vencer hoje de todo jeito para chegar aí, né, nos seus 21 pontos, tá certo? Basicamente. Na realidade, 22 pontos com a vitória, né? Então, olho nisso aí, cara. O Sport não vem de uma sequência muito boa, porém, tem que buscar essa vitória de todo jeito, né? Nesses 2 próximos jogos. Agora, falando aqui rapidinho do jogo do Ceará, certo? O Ceará vai enfrentar o Cuiabá, rapaziada, fora de casa, certo? Vai abrir a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? O Ceará se encontra na 15ª colocação com 15 pontos, o Cuiabá com 12. Né? O Cuiabá sofreu 15 gols, o Ceará sofreu 13, mas fez 13. O Cuiabá sofreu 15 e fez apenas 9 gols, tá certo? O ataque do Cuiabá é um ataque fraco, tá certo? O ataque do Cuiabá, ele tem jogadores ali de lampejos, tá certo? O André Luiz, né? Mas o André Balada, conhecido pela torcida do Sport, do Náutico, do Santa, enfim. E o André Luiz, né? Que veio do Atlético Goianiense, não veio de uma temporada muito boa, mas se baseia nessa rapaziada aí. E o Cuiabá ele não vem bem, ele tá na 18ª colocação, enquanto o Ceará tá na 15ª, como eu já falei. E é um jogo importante para a equipe do Ceará, porque o Ceará vencendo, ele já consegue subir ali algumas posições. Eu diria que ele consegue acabar a rodada ali, mais ou menos na 10ª posição, na 9ª, ele consegue se estabelecer ali, tá certo? Como ele abriu a rodada, ele vai subir um pouco mais, tá? Acho que ele vai lá para a 8ª, 7ª colocação, porque ele hoje está com 15 pontos, se ele ganhar, ele vai a 18. Então ele teoricamente já iria ali pro lugar do Avaí na 7ª posição, certo? Mas aí esses outros times eles ainda iriam jogar na rodada. Então acho que no final das contas, o Ceará vencendo esse jogo, que é primordial, ele subiria algumas posições na tabela e seria muito interessante para a equipe do Ceará. Então assim, é importante que o Ceará vença, o Ceará tem mais time, tá certo? Tem um time interessante, o Ceará, muito interessante, com reservas de qualidade, com atacantes de qualidade. Na minha opinião, o Ceará não deveria nem estar ali, tá certo? Na 15ª colocação. Eu acredito que vai ser um jogo bem truncado, para ser bem sincero. Porém, é um jogo para abrir o olho e ficar ligado, beleza? Então, é basicamente daí, desse rápido destaque para o jogo do Ceará, que como eu falei, o foco mesmo era no Náutico e o Sport por ser o clássico e tudo mais, certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu todo mundo que assistiu. Compartilha esse vídeo, deixa teu like. Informação do Nordeste aqui em primeira mão. Então, é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu. Tchauzinho.